Glória a Deus. Deus abençoe, que o Senhor te use com graça, com ousadia, com autoridade, com unção, e que você possa transmitir tudo aquilo que o Senhor colocou no teu coração, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja. Amém. Quem está feliz? Está muito fraco. Se for para mim, se for pela minha presença, tá bom, mas se for com Jesus, está muito fraco. Uma salva de palma e um glória a Deus, porque Ele é digno de toda honra e toda glória nessa noite, amém? Aleluias. É uma alegria muito grande de poder ministrar a palavra do Senhor nessa noite. Quero agradecer o pastor Daniel, pastor Agel, por ceder aqui o espaço, e quero convidar você para abrir a Bíblia em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 22. Mateus capítulo 4, versículo 18 até o 22. Este texto também encontra em Marcos capítulo 1, versículo 16 ao 20, que é só para ter certeza que esses discípulos andaram com Jesus, amém? Vamos ler a palavra do Senhor? E Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e o seu pai, seguiram-no. Se você puder ir comigo em João capítulo 21, João capítulo 21, versículo 1 diz assim: depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estava junto Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, tinha que estar os quatro, e os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles também: vamos contigo. Foram e subiram logo no barco, e naquela noite nada apanharam. Será que você pode repetir comigo? Naquela noite nada apanharam. Os irmãos podem se sentar. Eu estava lendo a Bíblia e o Senhor me abriu os olhos quando eu cheguei nesse texto. E naquele dia eu coloquei um tema que era assim: como está indo o seu chamado? Mas a Gel me falou, terça-feira passada ou domingo já? Terça-feira eu poderia trazer essa palavra, e o Senhor trocou o título. Ele disse assim: seguir a Jesus ou servir o Cristo? Parece ser a mesma coisa. Servir a Jesus ou servir o Cristo? Interessante que o texto começa falando que Jesus estava andando perto do mar e viu dois discípulos ali, estavam fazendo o que mesmo? Pescando. Eles não estavam pegando onda, irmão, estavam fazendo alguma coisa. Jesus sempre vai escolher, vai procurar alguém que está fazendo alguma coisa. Pegar onda é muito bom, mas pescar significa que algo nós temos que fazer da vida. E ali Jesus viu aqueles discípulos, e às vezes eles eram bons pescadores, mas Jesus fala assim:
vem comigo, que eu farei vocês pescadores de homens. Interessante que a palavra fala que eles logo abandonaram tudo e seguiram. Interessante também que a palavra começa a falar que Pedro e seu irmão estavam lançando as redes. E fala que Tiago e João estavam consertando as redes. Jesus não está preocupado em qual nível que você está na sua vida, Ele está preocupado em chamar você. Porque muitas vezes nós estamos ainda produzindo, mas tem algumas vezes na nossa vida que nós paramos, temos que olhar para trás, o mar está ali, mas nós temos que consertar algo. Mas a caminhada não pode parar, quem pode dizer aleluias? Irmão, mas eu queria ler com vocês outro texto que está em João capítulo 1. Se você tiver liberdade aí, quiser abrir em João capítulo 1, do versículo 40 a 42, estreita mais um pouco esse texto, porque aqui esse texto me fala que Pedro já tinha ouvido falar de Jesus. Aqui o João Batista, quando fala para André, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e logo ali André já abandonou. Eu não sei se André era que nem alguns crentes, que não pode ouvir falar de um profeta, abandona a igreja, mas ali era o próprio profeta que estava falando, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E versículo 40, e era André, irmão de Simão, Pedro, um dos que ouviram aquilo que João disse, e o havia seguido. 41 diz, e este achou primeiro seu irmão, Simão, e disse-lhe, achamos quem? O Messias, que traduzido é quem? O Cristo. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Irmãos, eu não estou aqui para colocar um texto seguindo o outro, não estou aqui para dizer que a Bíblia está contínua desse jeito. Eu estou aqui para falar que este texto pode interferir muito na minha e na sua vida. Alguns evangelistas falam que pregar no Brasil é muito fácil. Quase todo brasileiro já viu falar de Jesus. Pregar na América Latina é muito fácil. Quase todo já ouviram falar de Jesus. Eu acredito que quando Jesus passou ali naquele mar, Pedro e André já tinham ido em algumas palestras de Cristo. O importante não é somente a gente conhecer Jesus, saber quem Ele é. O importante é entender quando Ele nos chama. Não é endurecer o coração e abandonar tudo e começar a segui-lo. É não importar com as circunstâncias, as consequências que a vida nos levou até naquele ponto, mas é abandonar tudo, deixar o barco da vida, da necessidade de seguir Jesus. Eu quero falar que seguir Jesus é fácil. Seguir Jesus é fácil. Seguir Jesus faz parte da multidão. Quando nós seguimos Jesus, podemos ver muitos milagres. Quando nós começamos a seguir a Cristo, nós convidamos Ele para ir na nossa casa. Eu não sei, mas o texto me informa que a sogra de Pedro foi curada e Pedro ainda só seguia Jesus, pastor Daniel. Há uma diferença quando a gente segue a Cristo. O problema da multidão é que a mesma que exalta é aquela que te condena também. Qualquer deslize, ela pode condenar você. É a mesma multidão que bate palma para o milagre de Jesus, mas quando ele fala uma palavra dura, ela dá-lhe as costas e volta para trás. Quando Jesus diz, se não comer de mim, da minha carne, e tomar o meu sangue, a multidão abandonou. Mas os que servem a Cristo, faz como Pedro, para onde irei? Se só tu, Senhor, tem a palavra de vida eterna. Servir o Cristo
é quando a gente lê em Lucas capítulo 5, se você puder abrir. Lucas capítulo 5, versículo 11. Eu acredito que foi quando Pedro realmente converteu. Muitos milagres, muitos demônios expelidos, noite em claro, vendo Jesus fazer milagre, mas um dia, deixa eu falar, um dia Jesus tem que entrar no seu barco. Um dia nós temos que sair do meio da multidão e receber esse milagre para nós mesmos. Esse dia Jesus encontrou com Pedro, e aqui fala da pesca maravilhosa, e se você ver o capítulo 4, parece muito bem que Jesus estava na casa de Pedro, curando a sogra dele. Vieram vários endemoniados, várias pessoas, e Jesus passou a noite curando. E fala que ao amanhecer a multidão empurrava Jesus. E quem ele viu na praia? Pedro e André pescando. É muito fácil nós servir Jesus com o que nós temos, ainda somente seguindo ele, pastor Daniel. O problema todo é que às vezes passamos a vida iludido, que estamos servindo ao Cristo, estamos só servindo o homem, o Jesus homem, não o Salvador, o Messias, como o João falou aqui. Esse é o Messias, é o seu Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui fala que quando eles encheram as redes, Espírito Santo, versículo 10, aqui Pedro já tinha falado: afasta de mim, Jesus, eu sou pecador, eu sou terrível, eu sou um homem. Talvez você estava lá em casa, eu já te abandonei, vim pescar, voltei para a minha vida. Você faz milagre, mas eu preciso colocar peixe em casa, eu preciso vender, esse é meu sustento. O Senhor tem um ministério, mas eu tenho a minha profissão. Eu preciso voltar para casa com alguma coisa no bolso e voltar sem nada de novo. Mas ele emprestou o barco para Jesus. O que você vai emprestar para Jesus nessa noite? O que você tem para emprestar para Jesus essa noite? Ele emprestou o barco, e ali Jesus fez aquele grande milagre. Mas no versículo 10, Jesus fala assim: Ei, Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. De homens, de homens. E levantando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Deixa eu falar, seguir Jesus com bolso vazio é fácil, passando prova é fácil. A multidão seguia Jesus por causa dos pães. Não sou eu que estou falando, Jesus falou. É por causa dos milagres, é porque eu faço isso, eu faço aquilo, é fácil. Mas abandonar tudo, a minha história, eu não sei se Pedro pegou tanto peixe na vida como ele pegou naquele dia, e deixar tudo e seguir Jesus é diferente. É diferente quando eu abandono tudo para somente seguir uma palavra que Ele me dá. Aleluias. Interessante que Jesus é maravilhoso. A história não só fica nos apóstolos, nos discípulos. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Um dia Jesus chamou os apóstolos e falou assim: vamos atravessar o mar. E há uma coisa que era terrível entre os judeus, era atravessar o mar, talvez ir por meio dos gentios. E ali Jesus atravessou o mar, e a palavra do Senhor fala em Marcos capítulo 5, versículo 18, que quando ele chegou naquele local, quem que ele encontrou? Um homem cheio de demônios. Eu não sei o que os discípulos ficaram falando no barco. Onde Jesus está levando? Pastor Renato, onde Jesus está indo atravessando esse mar? Pregar para o judeu é muito fácil. Pregar no Brasil é fácil, quero ver pregar na Índia, no Oriente Médio. Pregar entre os nossos são fáceis.
é muito fácil, mas pregar para quem não quer Jesus é muito difícil. E eu não sei os questionamentos dos apóstolos naqueles momentos. Jesus atravessando, e chega lá, quem está esperando por ele? O gadareno. Alguns historiadores falam que quando Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerá, porque lá tinha um lugar que poderia ser chamado inferno, e pelo jeito não é de duvidar, porque o tanto de demônio que tinha nesse homem, né? Mas ali Jesus atravessou, livrou aquele homem. Agora, os discípulos só estão vendo o hoje, é como eu e você, nós só vemos o agora. Nós estamos vendo o que? Somente o milagre agora. Jesus atravessou, olha o coração do nosso Deus, ele atravessou por causa de um homem. Jesus está disposto a atravessar, fazer qualquer coisa por causa de uma vida. Não importa a situação, qual é o estado, ele está disposto a ir atrás desta vida. Agora eu imagino que quando Jesus faz aquele milagre, a palavra do Senhor fala que aquele homem era amarrado com correntes, com grilhões, e ele quebrava tudo. Vou te falar, Jesus era famoso em Betânia, mas aquele endemoniado era famoso em Decápolis. Ei, deixa eu falar com você uma coisa. O mesmo Deus que é famoso aqui, o Satanás também é famoso do outro lado. Foi liberto o homem. Deixa eu falar com você. O homem foi liberto. Mas olha que interessante. Agora que dá um parafuso na cabeça dos discípulos, ele fala: começamos bem. Começamos bem. E aí? Vem o povo e expulsa eles de lá. E se você ler versículo 18 de Marcos 5, fala que depois daquele acontecimento todo, e entrando Jesus no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que eu deixasse estar com ele. Irmãos, era uma dívida muito grande. Você queria ficar numa terra que por culpa sua 2.000 porcos pularam no mar? Você queria ficar no meio de um povo sanguinário, que estava com sangue na boca, e no mesmo tempo muito temor no coração? Ele queria seguir Jesus. Fala se não era óbvio Jesus deixar ele entrar no barco. É óbvio. Olha que o homem era famoso. Imagina Jesus mostrando esse homem na igreja. Vocês não acreditam? Não, vai lá em Decápolis para você ver quem era esse cara. Não é assim que muitos de nós fazemos? Convertemos o irmãozinho, trabalhamos, ele tomava uma pinga, e já queremos apresentar: esse cara era um pinguço. Não, esse cara era escudo, queremos mostrar. Não, Jesus falou: não, você vai ficar aí, não preciso de você. Mas deixa eu falar. Eu não quero que você me segue. Ei, eu não quero que você me segue. Eu quero que você me sirva. Ei, será que a igreja está entendendo? Eu não quero uma igreja que só me segue, eu quero uma igreja que me sirva. Meu Deus. Oh. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, anuncie-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Oh, aleluias. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis. Com grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos, mudou a situação, e todos ficaram maravilhados. Não sei se vocês sabem disso, mas a segunda multiplicação do pão foi aonde? Onde Jesus fez a segunda multiplicação dos pães? Interessante que na segunda viagem que Jesus fez lá, não foi nem Jesus, nem demônio que veio só encontrar, foi o povo todo. Olha para você ver a diferença. Uma pessoa que decidiu servir o Cristo, não seguir Jesus.
Uma pessoa que decidiu servir o Cristo ganhou uma nação para Jesus. É isso que Jesus quer de mim e de você, não somente seguidores. É muito bom fazer parte, é muito bom adorar, é muito bom. Ei, mas Jesus está procurando aqueles que estão dispostos a abandonar tudo e o servir. Aleluias. E na segunda viagem, quando Jesus foi lá, eles já trouxeram pessoas doentes, endemoniados. Passaram 3 dias só ouvindo Jesus. E fala que tinha mais de 4.000 pessoas naquela multiplicação dos pães. Quando os apóstolos viram um homem, Jesus viu uma nação. Às vezes eu e você vê uma pessoa, mas Jesus vê nações, liberta através das nossas vidas. Aleluias, aleluias. Jesus tem um chamado particular. Às vezes nós olhamos para um lado, tem pessoas fazendo mais, tem pessoas fazendo menos, mas Jesus tem um chamado para cada um de nós. Jesus só quer que nós temos a oportunidade de nós dar a nós mesmos a chance de seguir, de servir a Ele. Se você vê a história de Pedro, ela me encanta muito, porque quando eu falo dos discípulos, eu falo muito de Pedro, porque ele era um cara audacioso, ele era um cara que era original. Ele era 100 ou 120, não tinha como. O último texto que eu li, que foi de João, capítulo 21, fala que o que Pedrão fez de novo? Ei, Jesus já tinha aparecido para eles novamente. Deixa eu falar, Jesus nunca para de apresentar a nós. É nós que desanimamos. Ele nunca para de fazer. É nós que não conseguimos perceber mais que Ele está na direção da nossa vida ainda. Agora, a alegria que eu tenho no coração é que mesmo Pedro voltando para pescar, Jesus foi lá reafirmar novamente: eu te farei pescadores de homens. Deixa eu falar. Eu tive um baque muito grande na minha vida. E eu posso entender Pedro hoje. Pedro perdeu o amigo dele, a pessoa que dava o alimento todos os dias de palavras maravilhosas, a pessoa que tinha palavra de vida eterna, pastor Daniel, de manhã cedo, de madrugada, a hora que for, Jesus estava disposto a falar: Pedrão, chega aqui, deixa eu falar com você. E aí Pedro se vê só. Eu lendo essa palavra, eu fui entender por que Jesus ficou mais 40 dias na terra. Deixa eu falar. Se Jesus ressuscita, sobe, Pedro tinha feito uma bagunça. Jesus aparecendo, Jesus foi ressuscitado e Pedro chamou a galera: ei galera, vou pescar. Pedro tinha muito poder de persuasão, meus irmãos. Por isso que quando ele falou de novo, 5.000, 3.000 converteram. Devo falar com você, Jesus tinha que ficar na terra. Glória a Deus. Aí, irmãos, pastor Daniel, que quando abre a boca, carrega todo mundo. E Jesus falou: Pedrão, vem cá, você quer pescar? Eu vou encontrar contigo lá. Você quer voltar atrás? Você quer voltar atrás? Eu vou encontrar com você lá de novo. Agora, Pedro, deixa eu falar com você, se eu não estiver no barco, se eu não estiver na praia, se eu não estiver na sua vida, nada vai acontecer. Deixa eu falar, se eu não dar uma voz de comando, não adianta você bater rede. Se você não tem uma voz de comando de Jesus, não adianta você sair, não vai dar certo. Meu Deus. E ali estava Pedro,
e todos os outros pescando. Vida normal, pastor. Depressão, depressivo, angustiado, desanimado. Ei, é muito. Eu estava assim, eu fiquei assim. E você sai para pescar. E às vezes, o que acontece? Fala assim, lá eu sei fazer. Vou voltar aqui, lá eu já sei como anda. Jesus está comigo. Eu sou seguidor de Cristo, Ele está comigo. Eu vou pescar e Ele está comigo. Tá não, bichão? Ei, se Ele não for na praia, você está perdido. Se Ele não for lá dar uma voz de comando, você está perdido. Pode bater rede, pode ficar a noite toda, não vai pegar nada, não, a sua vida não vai mudar. Se Jesus não entrar no teu barquinho, meu irmão, não adianta. Deixa eu falar. Você chega num determinado momento que você questiona a Deus. Eu cheguei num determinado momento que falei, Senhor, por quê? Eu tinha certeza que ele ia voltar. Estou falando do meu cunhado. Eu tinha certeza. A minha fé eu tinha que ele ia voltar, mas não voltou. Pedro tinha certeza que ele morria por Jesus. Tinha ou não tinha? Mas não morreu. Quem morreu foi Cristo. Ei, eu falava, Senhor, quantas vezes ele me ligava? Eu tinha uma palavra, eu orava com ele. Quantas vezes, Senhor? Levei para minha casa, por que isso foi acontecer? Ele falou, ei, pescar e por mar, bater rede é sua parte, mas a vida é só eu que trago de volta. É forte. Eu entendo Pedro. Mas, ei, Jesus, quando você serve a Cristo, Ele não deixa você olhando para trás. Quando Ele entra na sua vida, é para você seguir em frente. Seguir em frente. Depois daquela pesca toda, daqueles 153 grandes peixes, versículo 19, João 21, versículo 19. Fala assim, e disse isso significando aqui, Jesus tinha falado para Pedro como ele ia morrer, como ia glorificar a Deus, e disse, siga-me. Olha para você, o negócio já estava ruim, pastor Daniel, e Jesus ainda fala assim, você vai morrer desse jeito, vai fazer desse jeito, vai fazer desse jeito, e aí, pegar ou largar? Siga-me, não tem volta. Ei, tem crente que não tem volta, o negócio é seguir em frente, não olha para trás, continua seguindo em frente. E aí Pedro tentou ainda dar aquela olhadinha e falar assim, e esse aí, que deita no seu peito, só porque o seu amado, você vai, não tem nada para ele? E Jesus só fala, ei, esquece o passado, esquece quem estou deixando, o problema é meu, não é assim? Agora tu, siga-me. Eu queria convidar você a ficar de pé nessa noite. Eu só queria falar com os irmãos que a palavra do Senhor, ela exorta, ela fortalece, ela estremece, mas ela cura, ela também te fortalece. Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 12, ele fala assim, alegrai-vos na esperança. Quem é a nossa esperança? Quem é a nossa alegria? Eu não sei você, mas se não for Jesus, nada mais importa. As tribulações todo dia vêm. Há um problema atrás do outro todos os dias. Mas a palavra do Senhor fala assim, persevera, tenha paciência na tribulação. Mas aqui fala, perseverai na oração. Pastor, nós tivemos aquela escola de libertação, foi em fevereiro? Isso.
Abriu? Aquela escola me salvou, meu irmão. E o Senhor ali, eu aprendi muito. Convido vocês para chegar aqui na frente. Mas o Senhor me mostrou como eu ainda era um gadareno, como que eu tinha que sair daquele lugar de somente seguir Jesus, de sair da vida de decepção, de angústia, de depressão, abandonar tudo. Jesus fala assim: abandona a sua história, abandona o passado, projeto de futuro. Deixa eu só entrar no seu barco. Eu não sei quantos planos nós temos, quantos sonhos nós temos, mas temos que lembrar sempre de colocar Jesus primeiro. No meio de tribulação, alegrai-vos na esperança. Se você olhar para o problema, você vai decepcionar. Mas olha para Cristo. Olha para Cristo. Nós temos às vezes que sair de um lugar de conforto para ir para um lugar de batalha. Mas a única certeza que nós temos que ter é que Jesus está indo conosco. O milagre só vai acontecer na nossa vida se Jesus estiver conosco. Queria chamar aqui no meio, queremos orar por você. Se tem alguma pessoa que ainda acha que só está no meio da multidão, se tem alguma pessoa que ainda só viu falar de Jesus, ei, deixa eu falar com você. Eu tenho, se não me engano, 17 anos que eu sou convertido, mas eu tive um encontro com Jesus assim. Eu precisei sair do meio da multidão. Eu precisei parar de ser somente um seguidor de Cristo. Aquela escola de libertação me libertou. Ele mostrou quem eu era. Muito orgulho. Ele me mostrou quem eu era. Se tem alguma pessoa que quer fazer um compromisso com o Senhor essa noite, eu convido você para chegar aqui no meio. Queremos orar pela sua vida. Se tem alguém aqui querendo sentir aquela mesma ardor no coração de servir a Cristo, eu convido você essa noite. Vem aqui na frente. Não deixe a circunstância segurar você. Dá um passo como Pedro. Abandona tudo. Abandona tudo.
nos braços, quando caímos nos pés do Senhor, Ele passa para cantar. O inimigo se levanta, mas tem que ir. Tente deixar cair, mas vai até o fim. Se cair meu alvo, ele não foge não. Está sempre protegido por um anel. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Desse jeito desistir, porque vou seguir. Tem alguém aí? O Espírito Santo clama. Não deixe, irmão, a dureza do coração ser mais alta do que a própria vontade que o Espírito Santo está colocando dentro de você neste momento. Nós queremos orar pela sua vida. Não é ser crente, é só ser um servidor de Cristo. É só servir o Cristo, o Messias, o autor e consumador da minha e da sua vida. Não é uma religião, não, religião tem muito, mas é Jesus. O que está sendo oferecido aqui essa noite é Jesus. Senhor, eu clamo pelos teus anjos neste lugar. Oh, Espírito Santo, é o Senhor que convence. Tenha liberdade, Senhor, de fazer a diferença nas nossas vidas. Oh, Santo Espírito de Deus, louvado seja o Senhor. Aleluias. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome, Jesus, aleluias. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder te servir. Obrigado, Jesus, por nunca nos abandonar. Obrigado mesmo na dureza do meu coração, o Senhor nunca me abandonou, Jesus. Obrigado por mesmo fazendo parte da multidão, nós vemos milagres. Oh, Santo Deus, aleluias. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluias. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Escute bem. Tem muitas pessoas que vêm à igreja achando que o fato de você vir à igreja, você está servindo, você está seguindo. Tem muita gente que vem à igreja e vai ficar no dia que Jesus chamar a igreja. Sabe por quê? Porque é fácil vir à igreja, mas é difícil servir Jesus. É fácil vir à igreja para alguns, porque para alguns nem para a igreja consegue vir. O inimigo às vezes deixa você até chegar naquele banco, mas ele não deixa você se render completamente. E o Senhor nunca traz uma palavra em vão. Tem pessoas aqui que precisam dizer: Senhor, eu tenho vindo à igreja, mas eu quero fazer um compromisso de te servir de verdade. Porque eu venho quando eu posso, só venho quando dá. Quando eu não tenho uma festinha para ir, eu venho. Quando eu não tenho outro compromisso, eu venho. Tu não é o primeiro. Tu não é o centro. Só que Jesus, Ele te conhece, meu irmão. Ele me conhece, como Ele conhecia Pedro. E Ele voltou lá onde Pedro estava. E Jesus está voltando onde tu estás hoje, para te dizer: eu estou te chamando de novo. Eu estou te chamando para um novo compromisso. Sabe por quê? Porque eu não abro mão da tua alma. Jesus está falando: eu te amo, eu tenho um ministério contigo, eu não abro mão do meu propósito na sua vida. E o convite ainda está de pé. O convite ainda está de pé. Você que sabe que precisa dizer: Jesus, quer saber? Eu quero renovar meu compromisso contigo. Vem aqui no meio, porque o pastor Eli vai orar por você. Vem aqui no meio dizendo: yes, thank you Jesus, thank you Jesus. Tem mais gente que precisa vir, tem mais. O pastor Eli está pregando e o Senhor está falando comigo aqui que essa mensagem foi enviada para nós hoje. Yes.
Porque o Senhor sabe que tem gente que está se enganando a si mesmo. E a razão de você, a forma de você saber é que você sabe que tem coisa que você não quer abrir mão. Porque para seguir Jesus, você pode seguir de qualquer jeito, mas para seguir o Cristo, você tem que largar. E o Senhor falou, tem gente aqui que não decidiu largar ainda. Conta comigo só na igreja, eu vou, mas eu não pude largar ainda. Por isso que eu não vou vir na frente, porque eu não estou pronto para fazer o compromisso. Irmão, não precisa se enganar mais, é com você mesmo que Deus está falando. É verdade. Aleluia, Deus. A igreja orando. Você sabe que Jesus está falando com você, Ele está te chamando, meu irmão. Vem. O convite não é do pastor Eli, não é meu, é do Senhor. Vem. Vem que nós vamos orar por você. Porque aquele que confessa diante dos homens, Deus o confessa diante do Pai. Olabashiri Karabassai. Yes. Aleluia, Deus. Aleluia. Descansando nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, Ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. Crente não deixa a cruz, mas vai até o fim. Se cair meu ao seu lado, ele não foge não. Está sempre protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desistir, porque Aleluia. Tem mais alguém? Tem mais alguém? É só a irmã? É só a irmã? Então nós vamos orar por ela. Pastor Eli. Aleluias. Senhor, obrigado. Senhor, nós queremos te apresentar aqui a Andréia. Ela decidiu, Senhor. Ela saiu, ela deu um passo à frente. Senhor, nós sabemos que agora o Senhor está pegando isso como um testemunho aí no céu. Nós queremos abençoar, Senhor, a tua serva, a tua filha, onde ela tinha, Senhor Pai, fraqueza, como a tua palavra, como Paulo diz, onde eu era fraco, o Senhor me fez forte. Fortalece ela, Jesus, aonde ela tinha algum problema, alguma fraqueza, Senhor, o Senhor conhece o caminhar da tua filha, mas neste dia ela deu um passo de fé. E nós sabemos que o Senhor atravessou o mar somente para encontrar com ela. Quantas pessoas poderiam ter sido tocadas por ti só mesmo por uma decisão, Senhor? Mas aqui está a tua serva e nós te apresentamos ela nessa noite. E nós repreendemos toda investida do inimigo contra a vida dela. Clamamos o teu sangue sobre a vida dela. Pai, proteja ela, proteja a entrada e a saída da tua serva, para que o teu nome seja glorificado através da vida da tua filha, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Querida, olha para mim. Enquanto ele estava orando, o Senhor estava falando comigo, dizendo assim: fala para ela que eu tenho contemplado a vida dela. Eu tenho visto quantas vezes a vontade é de desistir, quantas vezes a vontade é de largar tudo e ir embora. Mas o Senhor manda te dizer: eu ainda não terminei. Eu ainda não terminei. E o Senhor diz: eu conto contigo para fazer uma grande obra, uma obra que tu vai ver e vai se alegrar. E hoje o Senhor, com a tua decisão, Ele disse: por causa de ti eu entro, eu mudo, eu transformo. Thank you, Jesus. Thank you,
Toda vez que a gente dá um passo para Jesus, Ele vem em nossa direção. Eita glória! Aleluia! Aleluia! Deus é Deus que trabalha, que batalha as nossas batalhas. Deus está batalhando por essa mulher hoje. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Vai adorando Jesus, porque o Espírito Santo está movendo. Vai adorando, que o Espírito está